Olá, tudo bem? Eu sou Shando Natsumi, palestrante do treinamento Monge Executivo da Fórmula Treinamentos e atuo também como coach. Quero gravar esse vídeo rapidinho para você com uma dica muito importante e claro, depois se você quiser aprofundar, se você quiser ir além nesse assunto, é muito importante, vou deixar algumas dicas de leitura aí para você. Então é um tema que todo mundo, todos nós temos, que está relacionado a algo, e eu vou dizer a você, que não é real. Nossa, mas o que seria isso, Shando? Como que a gente pode falar de algo que não é real e que todo mundo tem? É simples, eu quero falar para você sobre o medo. Isso mesmo, o medo. Nossa, mas medo é tão genérico, medo é tão abrangente. Como que a gente vai falar de medo, mas de uma forma que influencie, de uma forma que a gente consiga sintetizar isso e que possa ser útil para o seu dia a dia e principalmente para a sua carreira. Afinal, eu venho dedicando boa parte da minha vida para orientar pessoas a encontrar a felicidade naquilo que faz, na carreira, na empresa, enfim, felicidade no trabalho, felicidade naquilo que você tem que acordar na segunda-feira e fazer, não tem conversa, ok? Quero dizer o seguinte, o medo, presta atenção, isso não sei eu que estou falando, a neurociência está falando e muita gente comprovando isso através dessa ciência que acaba estudando o nosso cérebro, os nossos impulsos, a forma como nós tomamos as nossas decisões. Presta atenção, o medo é algo que só existe aqui, ó, na sua cabeça. Como assim? Isso mesmo, o medo é algo que só existe na sua cabeça e normalmente está relacionado a decisões, a acontecimentos futuros que você ainda não tomou e que vai ter que tomar daqui a pouco, que vai ter que acontecer daqui a pouco. O medo é algo que está só na sua cabeça e que está relacionado ao futuro. Deu para entender? Então isso já tem que mudar algumas coisas na forma como você encara o medo. Ah, mas então, Shando, eu passei muito medo no passado, algumas coisas que aconteceram geraram certos traumas. Ok, isso é inegável, isso existe. Não dá para fingir que você não teve medo. Acontece que isso foi gravado no seu emocional e no nosso cérebro existe uma região que chama amígdala, que é onde grava os nossos medos, as nossas emoções, e isso está lá registrado e muito provavelmente interfere nas próximas decisões que você vai tomar. Por quê? Porque esse registro pode ter gerado um certo trauma, alguma situação, seja de vergonha, seja de decepção, enfim, que ainda evoluiu como um medo e praticamente pode ter se tornado uma situação traumática. Então, isso todas as vezes que você vai tomar uma outra decisão, o medo pode tomar conta de você. E o Augusto Cury fala algo muito interessante em relação a situações traumáticas. Ele fala que nós, e provavelmente, né, ali na amígdala onde fica registrado, ele chama isso de janela de killer. Você abre uma janela traumática e aquela janela influencia em suas decisões, influencia nos seus dia a dias. Dá para esquecer? Não dá para esquecer. Não adianta você simplesmente ficar tentando esquecer, porque mais cedo ou mais tarde esta situação vai voltar. E aí o seu esforço para tentar esquecer o medo, esquecer aquela situação, foi totalmente inválido. Outra coisa interessante de nós imaginarmos é o seguinte, não adianta também fingir e fazer outras coisas. Você, eu vou arrumar algo, vou fazer uma viagem, ou vou arrumar algo para que eu consiga superar aquela situação traumática de imediato. Então eu vou arrumar alguma coisa para fazer e isso vai me ajudar a esquecer momentaneamente. Vai funcionar, mas como eu acabei de dizer, momentaneamente. Em algum momento, em algum instante, em alguma situação,
aquele acontecimento volta à tona. Por quê? Porque não adianta, está gravado ali. Então é algo que você não resolve você disfarçar, não resolve você esquecer e não resolve também você imediatamente, ao invés de viajar, fingir que não foi com você. Isso também não vai funcionar. Então, o que eu faço, Xando? Se eu tenho um medo, uma situação traumática que ainda influencia na minha vida, que ainda influencia no meu dia a dia, na minha profissão, nas minhas tomadas de decisões, no fato de eu confiar na minha equipe, no fato de eu confiar nas pessoas que eu gerencio, que eu lidero, como que eu faço com toda essa insegurança? O Augusto Cury fala que você precisa ter alguns filtros para que você absorva isso, para que conforme a lembrança vem à tona, conforme a situação vai recordando, que você, nesse filtro, você consiga ter discernimento, consiga ver que aquilo aconteceu, passou, mas não influencia mais. Aquilo não pode travar você, aquilo não pode mudar o seu dia a dia, aquilo não pode fazer com que você fique estagnado por causa daquele medo. E aí ele fala, é interessante que você volta naquela situação e reedita esta janela. Ela continuará lá, mas às vezes que você lembrar como você aprender a lidar com esses filtros de percepção, você vai conseguir fazer o quê? Você vai conseguir voltar à situação, mas entender que aquilo passou, que foi naquele momento e que hoje não tem mais a mesma forma, a mesma força, a mesma maneira de influenciar nas suas decisões. Ah, mas Xando, como que eu faço isso? Isso pode acontecer em que tempo? Depende, você precisa criar o hábito de reeditar, de colocar filtros, de fazer isso de uma forma eficiente, de um jeito que não adianta fugir, não adianta esquecer, não adianta tentar substituir. Você tem que encarar e ver que hoje você está melhor, e ver que hoje você superou. E acrescentar ações, atitudes, comportamentos positivos. Apesar de, eu continuo fazendo. Apesar do medo, eu sigo adiante. Isso é muito importante para que você realmente consiga superar este medo, situação traumática do passado. Ok, e em relação ao futuro, porque Xando, você abriu esse vídeo dizendo o seguinte, que o medo está ligado, é algo que não existe, é algo que só tem na nossa cabeça e que vai influenciar nas nossas decisões futuras. Exatamente, por isso que primeiro você volta, fecha os ciclos bem fechados e aí depois você parte para as novas decisões que você vai tomar, sabendo que esse medo não é real, ele só está na sua cabeça e normalmente está relacionado ao futuro. E digo mais, 95% dos nossos pensamentos, de tudo que passa no nosso cérebro, de tudo que passa na nossa cabeça, não acontece. Olha como a gente cria, olha como a nossa mente é capaz de inventar um monte de coisas, de ter um monte de medo, de criar um monte de fantasmas, mas 95% disso de fato não vai acontecer. Então, o problema é que a maioria das nossas decisões são tomadas diante do medo. Por quê? Segundo Tony Robbins fala, e a ideia é que nós, o ser humano, ele se move em relação a dois extremos. Um, ou é para fugir da dor, outro ou é para buscar o prazer. E todas as vezes que a gente sente medo, a gente vai tomar a decisão para fugir da dor. É normal que isso aconteça. Então, faça um filtro, lide melhor com o seu medo no dia a dia, na tomada de decisões, na influência que você tem sobre a sua família, na influência que você tem sobre os seus funcionários. O medo não é real, ele só está aqui na sua cabeça e está relacionado ao futuro. Ok? Esse vídeo é bem rápido, é bem prático. É claro que não dá para a gente abordar todas essas teorias, mas se você quer lidar um pouco com o medo, se tem muita coisa travando você, se tem muita coisa prendendo você, eu indico o livro Inteligência Positiva, tá? É um livro muito bacana que ensina você a lidar com os medos, com sabotadores, bloqueadores, e também ensina você a desenvolver o sábio, aquele que vai te dar a dica, aquele que vai mover você para frente. Esse livro também tem um teste muito bacana online, em que você vai identificar os seus principais sabotadores, que fica te bloqueando e etc. E vai ver que lá na sua infância você adquiriu esses sabotadores, esses medos,
e adotou comportamentos de segurança que ali te dava uma segurança emocional e física e que hoje você ainda carrega esses sabotadores adiante, ok? Isso daí que pode travar, que pode influenciar, pode deixar você estagnado em relação à sua carreira, à sua qualidade de vida. É isso que nós temos que fazer para superarmos o medo nas nossas decisões, ok? Te vejo no próximo vídeo. Se você gostou, dá um ok aí, dá um curtir, compartilha, deixa sua mensagem aí sobre isso que nós estamos falando. Um abraço.